Fala galera, um vídeo até difícil e eu nem sei como começar hoje. Acho que com tantos aspectos negativos, não só do jogo do Goiás, porque eu acho que perder na partida faz parte do futebol, mas de um ano perdido, de uma temporada mais uma vez mal planejada, e o torcedor do Goiás pagando o pato da pior maneira possível, sabe? Talvez aquele jogo que você coloque, o único que não pode perder na temporada é pro Vila Nova em casa. Até isso, o torcedor do Goiás não está acostumado a ver mais, sabe? E a cada ano que passa a humilhação ela é ainda maior, não só pelo motivo, o momento de cada um dos clubes da Série B, o Goiás puxando novamente o seu rival para a parte de cima da tabela e um enredo que eu ainda vejo preocupante para o Goiás olhando até mesmo o próprio Z4. O que aconteceu com o Goiás, a gente pegar o clube não só dessa temporada, mas de 10 anos para cá, a minha opinião também a respeito desse cenário que é sim muito negativo, se a gente olhar até mesmo o futuro do clube, eu não vejo uma esperança no Goiás, olhando o modelo que ele é gerido hoje, tá? Para mim o Goiás é daí para trás e também a análise da partida, tá? A minha opinião, o que deu certo, o que deu errado, a postura também no segundo tempo que foi diferente, mas infelizmente até mesmo por uma falta de sorte, né, que aconteceu nos dois clássicos, bolas na trave, não entra, aquele pesadelo que parece não ter fim. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like, se inscrever no nosso canal, ajudar a gente a chegar nessa marca de 12 mil inscritos, que é a nossa próxima meta aqui no YouTube do Goiás News, e também fazer a sua aposta com a Pix Brasil, que agora é a jogo de ouro, entrando 100% dentro das leis aqui do Brasil, você pode apostar agora com a jogo de ouro, ainda com mais segurança, a partir de R$1 via Pix sem burocracia. Eu vou deixar o link para vocês no primeiro comentário fixado. Lembrando que para você que já era cliente, jogava lá na Pix Brasil, para você entrar novamente agora no site da Jogo de Ouro é muito simples, é só utilizar o seu mesmo nome de acesso e também a senha. Caso dê algum tipo de erro, você pode chamar a galera da Pix Brasil no Instagram, nesta migração do site, pode acontecer de algum bug, você pode chamar eles lá também, que vai te responder solucionando o seu problema, tá bom? Na próxima rodada da Série B, vitória do Goiás contra o América Mineiro, está pagando 4,75 a cada real apostado, no empate 3,40, vitória do América em casa 1,73. Amazonas e Avaí, jogo com cara de empate a 2,85, vitória do Amazonas em casa a 2,08 e vitória do Brusque contra o CRB a 2,50. Essas e todas as outras cotações na Jogo de Ouro, a antiga Pix Brasil, nosso parceiro de longa data aqui do YouTube do Goiás News. Vou deixar todas as informações pelo link no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre o último clássico do domingo. Eu que não fiz a live, assisti o jogo, desta vez consegui assistir a partida completamente, diferentemente do jogo contra o Santos que eu tive que dormir, já estava muito tarde aqui, aquele jogo contra o Santos foi 9 horas, esse foi 6h30, já era 11h30 aqui na Hungria, mas deu tempo de assistir o jogo completo, só não deu para fazer a live porque fica muito tarde, apartamento, aquela coisa de vizinho também, não dá para sair incomodando todo mundo. Mas eu gostaria de ter feito uma live ontem também e ter falado logo após o jogo. Eu penso que eu sou até mais inspirado do que depois daqui da partida, que você já calma, enfim, já às vezes até esquece de alguns pontos. Então eu prefiro gravar logo depois da partida. Mas infelizmente nesse período que eu vou estar aqui na Europa até o final do mês não vai ter como, tá? Salvo um jogo ou outro, se acontecer ali a partida 4 horas da tarde, eu até consigo entrar ao vivo aqui com vocês. Mas depois das 6h30, de fato, não tem como, porque aí o jogo já acaba mais de 1h da manhã por aqui, tá? Mas sempre que logo na parte da manhã do dia seguinte, eu volto a falar com vocês para dar os comentários. Igual eu falei, eu não tenho nem palavras, tá? Para explicar, para dar um motivo para o torcedor, uma palavra de ânimo, porque assim, é um desastre completo, cara. Se você pegar o enredo da temporada do Goiás e aquela coisa que não poderia acontecer nesse jogo, né? Você pega um Goiás que perdeu na temporada completa 2 partidas na Serrinha, tá? 2. Agora perdeu a terceira. Para um Vila Nova que na temporada inteira tinha ganhado 2 jogos fora de casa. Um time que vinha de 3 derrotas, o Goiás venceu o Santos. Era a chance, não só, eu não vi esse jogo do Goiás como acesso. Eu já joguei a toalha em relação ao acesso, desde aquela derrota contra o Ituano, para mim já foi o basta. Mas, para tirar, né, o rival da situação que agora está muito confortável, o Vila deve entrar no G4 nas 2 próximas rodadas dentro de casa, era a chance de você moralmente, né, matar um adversário, o seu maior rival, dentro da Série B e até mesmo, por que não, chegar ali próximo do G4, apesar que eu não vejo personalidade, muito menos qualidade nesse time do Goiás para isso. E acabou dando tudo errado, né? Tudo errado, o enredo novamente que, como eu falei, parece que o torcedor do Goiás ele está num pesadelo, daqueles assim que você
não consegue acordar, né? Que você sai de um buraco e cai no outro. Você tenta resolver alguma situação, ela parece até se encaminhar bem e volta a dar errado, sabe? É uma coisa assim que parece não ter fim. Tanto as humilhações que antes era para o Atlético, né? O Atlético é o rival do Goiás, se a gente olhar em termos de campeonato goiano, perdendo títulos, aquele detalhe, um pênalti, a bola que vai na trave. Óbvio, o Goiás é muito pior, né? Não estou falando que é só a falta de sorte, mas ela também colabora dentro desse marasmo negativo dos últimos anos também. Então assim, já não basta, né? Já não bastasse as eliminações para o Atlético da forma que foi, Campeonato Goiano, Copa do Brasil, para o Goiânia nessa temporada, né? Até para o Goiânia o Goiás consegue ser freguês nesse ano, e agora é mais uma derrota, 2 na Série B para o Vila Nova. E se não bastasse isso, né? Vendo o rival encostar no G4, o Vila deve chegar no G4 nas 2 próximas rodadas. A gente torce que com um time muito modesto, né, o Vila conseguiu fazer um trabalho muito melhor do que o do Goiás. Agora, de novo, né, como eu falei, o Goiás parece que virou aquele primo invejoso, que torce muito mais pelo fracasso dos seus fracos e pequenos rivais, que, convenhamos, subir para a Série A não é um grande feito, não é um título de Copa do Brasil para o futebol goiano, ou de Libertadores, ou de Sul-Americana, nada disso. É algo que o Goiás já fez com o Atlético, o Cuiabá, o Grêmio Barueri, enfim, não estou desmerecendo a conquista, é algo que acontece, mas assim, o tanto que o torcedor do Goiás ele tem que se acomodar e se acostumar com tão pouco, que até mesmo, né, você torce contra para o seu ano não ser ainda mais desastroso. Todo ano está sendo assim. Em 2022, em 2021 já teve, né, quando o Goiás sobe para a Série A, o Atlético quase vai para a Libertadores, né? Se o América não ganha ali do São Paulo naquele último jogo, teria igualado o único feito, né, do Goiás em relação a jogar a Libertadores. Da 2022, aquela campanha ok na Série A, e o torcedor fica agoniado até o final, com o Atlético com a chance de ser campeão também da Sul-Americana. No ano passado, um ano assim, terrível, tenebroso do Goiás na Série A, um elenco péssimo, que se brincar hoje não faria 15 pontos, e até o final do ano, torcedor torcendo contra o Vila Nova para chegar à Série A. Nesse ano acontece de novo, e se não bastasse lutar contra o rebaixamento, diferentemente do ano passado, esse ano a briga do Goiás no meio de tabela é na Série B. Então assim, cara, eu sendo bem honesto com vocês, não tem muito o que falar, tá? O Goiás, ele de fato, aquele Goiás grande acabou, né? Esse Goiás que a gente está acostumado de hoje é isso, e da forma que ele é gerido, não vai mudar absolutamente nada. Se já não fosse o suficiente todas essas humilhações, ainda tem a diretoria do Goiás, e depois eu vou falar um vídeo exclusivamente sobre isso, mas que o Goiás ele tenta ser muito amigável com os clubes, e isso não existe no futebol, sabe? Eu não estou falando para você maltratar, para você ser rude quando não precisa, mas uma situação de clássico, o Goiás libera, né, aquele setor o camarote, né, para a diretoria rival, e aí você vê de novo aquele vexame, um jogo que é com torcida única, o Goiás libera o espaço, enfim, pelo menos tinha isso filme ali na frente. Acho que isso o Goiás conseguiu evoluir, mas enfim, é um vexame que o torcedor do Goiás ele já não aguenta mais, e eu não vejo, tá? Sendo bem honesto com vocês, assim como eu falava no começo do ano, eu não sou de mentir aqui nos vídeos, tá? Não é porque vocês assistem, eu preciso que vocês me assistem para pagar minhas contas, né? Mas não é por isso que eu vou chegar aqui e mentir e falar que o ano que vem do Goiás será tudo diferente, ou que você pode continuar acreditando. Para mim é absolutamente isso, tá? O Goiás ele não vai mudar absolutamente nada para o ano que vem. É exatamente a mesma forma de pensar, a mesma forma de ser gerido. A questão é que a gente torce para algum jogador dar certo. Descobrir um novo Michael, um novo Pedro Raul, ou sei lá, um novo Eric, igual foi em 2014, e é isso, tá? E é isso, o Goiás conseguiu o mínimo, que é ou subir para a Série A, ficar naquele meio de tabela e daqui 2-3 anos ser rebaixado, a não ser que chegue uma SAF. Por isso que eu sou muito favorável à questão de SAF no Goiás e para qualquer clube do futebol brasileiro. Eu sei que ela tem os seus riscos, mas eu prefiro arriscar numa SAF, mesmo que ela chegue aqui e o Goiás consiga piorar, eu prefiro correr esse risco do que continuar da forma atual, neste modelo associativo, que já é muito arcaico. O Goiás não vai sair do lugar desta maneira. Então, é uma série de humilhações. Sobre o jogo, eu acho que o Goiás ele demora a entender o começo de um clássico. O Goiás não consegue encurralar o Vila Nova ali atrás, que era o momento para fazer isso, assim como aconteceu no jogo contra o Santos. Ele perde essa primeira brecha. Vem a segunda brecha, que é aquele jogo que fica lá e cá, com a chance de contra-ataques, e o Vila, que é um time mais organizado do que o do Goiás,
Wagner Mancini, para mim, não é um cara que deve continuar para o ano que vem. Não é um técnico que consegue armar bem um time. Você pode ver que o Goiás ele não tem noção do que faz com a bola. Ele roda para um lado, roda para o outro e tenta sempre cruzar uma bola dentro da grande área. É basicamente isso. Quando vira aquele jogo de contra-ataque, o Vila já era melhor. Teve as duas chances, duas boas defesas com o Tadeu, até o lance do pênalti. É difícil não dar aquele pênalti. Mas para mim, volto a dizer, quase todos os pênaltis eu falo isso, seja a favor ou contra o Goiás. Para mim, né, no meu estilo, se fosse eu o definidor das regras do futebol, não é um pênalti a ser marcado, porque é um movimento natural, como que o jogador vai subir, vai ter o impulso de cabecear sem mexer o braço. Mas óbvio, o Lucas Ribeiro foi também imprudente no lance, poderia ter prestado um pouquinho mais de atenção, mas como eu falei, é muito difícil, um movimento natural do corpo, você falar que é só uma atenção, mas ela de fato acaba desviando o rumo da bola. O Tadeu quase nunca pega pênalti, e para variar e para colocar ainda mais a cereja do bolo, né, do vexame do torcedor do Goiás, um gol do Alisson, que quando estava aqui tropicava em cima da bola nos jogos contra o Cuiabá, o Fluminense, aqui na Serrinha e muito mais. Enfim, veio um segundo tempo onde o Goiás, pelo menos, ele tentou. Isso a gente não pode falar, né? O Vila Nova, assim como quase todos os técnicos aqui da Série B, tem essa característica de covardia e eu acho isso muito ruim, porque como eu falei, daqui 2, 3 anos, 4 ou nunca, mas enfim, daqui a um tempo o técnico do Goiás vai ser o Luizinho Lopes ou o Mozart, tá? Do Mirassol, ou sei lá, o Alberto Valentim, o Jair Ventura, e todos eles têm essa mesma característica. Você tá ganhando no segundo tempo, você não dá um chute em direção ao gol. Para mim isso é assim, você pegar o futebol e rasgar ele como essência, né? Não tô falando que você tem que sair como um louco, mas um time que se portou somente a parte defensiva, e aí o Goiás faria a mesma coisa, o Atlético, o Cuiabá, o Vitória, enfim, é o futebol brasileiro da forma que a gente conhece hoje. O Goiás pelo menos tentou, faltou sorte, aquela bola do Herculano era para ter entrado, né? Depois o Goiás de criar algumas chances, tentar uma bola de fora da área, uma finalização com o Paulo Baia. Até eu gostei dessa postura inicial, com a mudança do Baia e do Herculano, mas depois disso ele acaba perdendo força, até mesmo a motivação, vai cansando, e o Vila sabe de forma esperta enrolar a partida até acabar. Então foi basicamente isso, tá? Não tem muito o que falar aqui para vocês, não. Para mim a última solução, a última esperança que eu tenho em relação a este elenco do Goiás, a estrutura Goiás, é a transformação de uma SAF. Fora isso, tá, é tentar curtir o Goiás fora o futebol. Ir na Serrinha, tomar alguma coisa, assistir um jogo de futebol, mas levar o Goiás como instituição a sério, infelizmente o torcedor vai só levar na cabeça, como está nos últimos anos. Você vai, você sofre, você xinga, você acaba sendo até zoado, né, pelos rivais, porque infelizmente esse é o Goiás de hoje, tá bom? Então é basicamente isso a minha opinião. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever em nosso canal, deixar o seu comentário aqui embaixo também nesse momento de luto e rezar para o Goiás tentar ganhar mais um jogo nessa Série B, para o desastre não ser ainda maior, que seria um rebaixamento para a Série C, continuando da forma que o Goiás está. Ele quase conseguiu em 2016, quase conseguiu em 2017, não me surpreenderia se nos próximos anos este tão sonhado desejo, que parece ser rebaixado para a Série C, fosse concretizado. Tá bom? E o link da Pix Brasil para você fazer a sua aposta no primeiro comentário fixado.